Senhor, obrigado por hoje, obrigado pelas vidas que já estão aqui, obrigado pela Ellen, pelo Lívio, pelo Douglas, pela Sueli, pelo Jean, pelos irmãos que vão entrar. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco há muito tempo e agora, nos últimos dias, o Senhor tem nos dado clareza, o Senhor tem trazido revelação, graça e discernimento. E eu oro para que cada coração aqui, Senhor, onde essa voz alcançar, eu peço que o Senhor venha trazer o quebrantamento, a luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, o Cristo, o Mashiach. Oro para que haja revelação, para que haja profundidade, para que haja, assim, o temor da tua palavra, para que nós venhamos a temer o Senhor e não o mal, porque não é governo, não é diabo, não é papa, não é ninguém, mas o Senhor que nos governa, que nos rege e que nos protege nesses dias. Então, por favor, fala conosco, nos dá clareza, ajuda-nos a entender os tempos e as estações. Moisés disse, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, que aprendamos a lidar, Senhor, com essas coisas, porque o Senhor nos ensinou todas as coisas na tua palavra, e cabe a nós mergulharmos nela e sermos impregnados pela tua verdade. Então, por favor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu oro para que o Senhor venha nos batizar e nos encharcar dos teus 7 espíritos, o Espírito do Senhor, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de fortaleza e de conselho e de temor do Senhor. Que o Cristo brilhe nos corações, que meus irmãos possam ver por fé, Senhor, mais do que suas emoções, seus sentimentos e as razões circunstanciais, que eles possam romper e acessar o novo do Senhor nessa transição, para que eles não errem o caminho e não sejam roubados em um ano de jornada. Em nome de Yeshua Messias, eu te agradeço. Recebe toda a honra e toda a glória desde já, porque o Senhor é o Pai da eternidade, de quem toda dádiva e todo dom perfeito pertence. Obrigado, Jesus. Em teu nome eu oro agradecido. Amém. Amém, mestre. Né, irmãos? Amém. Bora bater um papo aqui, então, porque chegou o nosso tempo. Pessoal, como vocês já estão acompanhando aí, nós estamos no período de Esther. Estamos aí já nas proximidades de Purim. Purim, para quem não sabe, começa amanhã no pôr do sol. E esse tempo, irmãos, é um tempo onde a gente precisa entender que o Senhor, ele trabalha com padrões. E se você compreende os padrões, se você conhece a história, você sabe o que você vai enfrentar nos devidos tempos. Então, eu vou trazer umas particularidades, assim, muito preciosas para você aqui, que você talvez não vai encontrar com muita facilidade pela internet. E o meu desejo aqui agora é que o Senhor te esclareça. Então, perguntando aqui de uma forma geral, quem aqui já leu ou entende já com clareza a história de Esther, a rainha da Pérsia? Alguém aqui tem clareza da história, do que acontece, essas coisas todas? Só levanta a sua mão ou dá um sinalzinho aí, deixa eu saber como é que você está aí, ou se você está boiando na maionese. Não, graças a Deus, todo mundo sabe, então isso é importante. Então, irmãos, entenda que esse é um livro conhecido como um livro no qual Deus agiu de modo oculto. E eu quero mostrar para vocês aqui que o Senhor trabalha com oportunidades. Então, olha como está o slide aí, olha que coisa interessante. Para que Esther pudesse acessar um determinado lugar, Deus teve que depor outra pessoa. Então, eu comecei destacando, colocando em laranja aí o versículo 13 a 15. E aqui eu quero ler com vocês, para vocês entenderem o contexto, antes de eu começar a explicar o slide. O texto fala assim, ó. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, olha que coisa interessante, mesmo sendo uma pessoa que não fazia parte da aliança, o próprio rei Assuero já tinha o hábito de consultar os tempos. Então, quando você olha, ele consultava os sábios que se apresentavam diante dele, mas não era qualquer tipo de sábio. Aqui o texto diz em Esther 1:13, né, que eram aqueles que sabiam a lei e o direito. Então, existem algumas regras espirituais que são levadas em conta quando você está na posição de rei e você precisa se posicionar. A Escritura nos classifica como reis e sacerdotes. Então, é muito importante que a gente compreenda a mecânica do reino e como Deus trabalha. Porque mesmo que, eu costumo dizer isso enfático, o que é para a direita é para a esquerda. O inimigo também tem compreensão de coisas que nós não
temos. Ou melhor, nós deveríamos ter, né? Shabbat Shalom, Claudete, seja bem-vindo, irmã. Então, o que é importante a gente saber aqui? É que antes de tudo começar, o próprio rei não tomou a decisão precipitada, mas eu pergunto, alguém sabe o que aconteceu aqui nesse contexto? Por que o rei estava decidido a tirar Vasti do trono? Pode falar aí. Desobediência. Isso que eu ia falar. A lei dos Medo-Persas, ela era muito rígida, né? E o próprio livro vai trazer que o conselho dos sábios foi que isso provocaria uma reação em todo o reinado, porque as mulheres entenderiam que se a mulher do rei não respeitou, todas as demais mulheres teriam o mesmo direito de desrespeitar os seus maridos. Então, eu acredito que não só a desobediência dela, mas o impacto e descontrole que isso geraria na nação medo-persa. Pois é. Então, agora o que é interessante? Mas você sabe o que o rei queria fazer para Vasti rejeitar? Vocês sabem o que ele queria? Qual era o motivo de Vasti rejeitar? É porque ele queria exibir a beleza dela. E naquele Justamente. tempo, você sabe que ele não era seguidor, né? Da aliança e tal, então era uma verdadeira profanação. E no meio disso, ele queria exibir a, a rainha como troféu, digamos assim. Então ela Exato. não se submeteu a isso, rejeitou, desobedeceu e pagou o preço, porque ela foi exemplo e também foi exemplo dos dois lados, né? Então é isso. Exatamente. Há umas vertentes rabínicas, né, que trazem isso que o livro falou, e elas ainda dizem assim que Vasti, né, o nome ali embaixo, você pode ver, ó, uma curiosidade, Vasti significa linda. Então, o rei já tinha enchido a cara, né, já estava com o canecão até a tampa, e queria exibir a mulher só de coroa. Né, então, sem roupa, sem nada. Então, assim, qualquer mulher com um mínimo de dignidade, ela se posicionaria semelhante a Vasti. Há outros posicionamentos, mas se você olha dessa perspectiva, é justificável o posicionamento dela, só que custou caro para ela. Porém, há outras vertentes menos, como é que fala, menos qualificadas, que dizem que Vasti, ela tinha o hábito de maltratar as judias no passado, tipo, quer dizer, no sábado, não sei se alguém já ouviu falar disso, mas há quem diga que ela tinha o hábito de fazer com que as mulheres andassem nuas no sábado. Então, as judias, tá? E quando você vai estudar a história, né, tem divisão de pensamentos. Então, estou trazendo para você só divisões de pensamento, tá? Não estou afirmando nada porque tem divisão aqui e eu também não tenho segurança de uma e de outra. Estou trazendo para você entender o que falavam na época. Então, curiosamente, ela foi julgada por essa mesma palavra e esse dia, alguns estudiosos dizem que era um Shabat. É como se a justiça, ou melhor, o juízo se virasse contra a própria Vasti. Tendo isso em mente, né, a gente vê ali, ó, a questão que, dentro aqui do slide, ó, Deus tirou Vasti do lugar. Então, um detalhe, tá? A palavra hebraica, irmãos, para tempos, né, que nem nós lemos no versículo 3 aqui, então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. A palavra hebraica para tempo é yet. Yet, ali, ela significa tempo de um evento, ocasião, sina. Quando você monta a etimologia, ela traz a ideia de qual o melhor momento de se remover algo para sempre, de modo que nunca mais volte. Ou seja, é como remover algo pela raiz. Então, até nessas coisas existe o tempo certo, e os sábios daquela época entendiam. Então, Vasti, ela resistiu à ordem real, né, tá aí no Deuteronômio slide com você, revelando um coração resistente à vontade do rei, e isso causou ofensa ao coração, que foi o que o Jean explicou. Né, poderia causar um grande dano durante todas as províncias. Então, tá aí embaixo também, olha só, isso poderia repercutir em todo o reino, por isso Assuero acatou o conselho que recebeu, removendo a coroa de Vasti, abrindo vaga para Hadassa. E aí eu coloquei duas curiosidades muito interessantes, irmãos, que o nome de Vasti significa linda, mas Assuero significa eu serei silencioso e pobre. Agora, vê se pode, um rei daquele pode ter um nome desse. Vai entender, né? Então, tem alguns detalhezinhos assim que vão fazendo um sentido quando a gente, quer dizer, que vão ampliando o nosso entendimento quando a gente começa a ver. Olha só, o que acontece ali? A provisão oculta de Deus e a preparação de Hadassa. Então, certo homem benjamita, chamado Mordecai, cria Hadassa, sua prima, nomeada em língua persa por Esther.
jovem bela, e o hebraico, irmãos, para o bela ali, traz delineada, tá? Então, de boa aparência e formosura, bela e agradável aos sentidos e de alta índole, porém órfã, ou seja, Esther tinha um corpão. Ela ainda alcançou, né, favor de Hegai, que era o eunuco, e lhe deu rapidamente ungüentos e alimentos, como 7 mulheres e o melhor aposento do harém do rei. Então, irmãos, essa mulher, quando ela começou, Deus deu tanto favor para ela que, se você for olhar o capítulo 2 de Esther, ela foi alcançando o favor de todo mundo. Foi alcançando o favor de um, de outro, de outro. Então, ela teve uma progressão, porque havia algo sobre ela que era oculto de Deus, procurando ocasião contra aquela galera lá. E aí a gente vai conversar disso, porque tem muito segredo aqui. Quando você vê aqui, ó, o pai de Esther, tá o quarto ponto, ele chamava-se Abiail, que significa meu pai é poder. Então veja que os nomes, eles trazem para nós uma origem. Né? Eu fiz questão de trazer os nomes para você entender, de Vasti, de Assuero ali no outro, e agora eu estou trazendo para você o nome do pai de Esther. Então, o pai de Esther, ele, Abiail, né, significa meu pai é poder. Agora, o que é interessante, irmãos? Habitualmente, quando o rei queria trazer alguém à sua presença, eram 12 meses de preparo. Então, mesmo Esther passando por todo esse cuidado, o favor que ela alcançou foi tão grande que ela começou mais cedo. Olha que interessante, eu vou passar o slide aqui para você ver. Aqui, ó. Ela foi levada no mês 10, que é o mês de Tevet, pois a escritura afirma que ela alcançou o favor de todos à sua volta. Ou seja, Deus lhe encurtou o tempo em 2 meses e o próprio rei amou Esther em todos os seus quesitos e lhe pôs a coroa real. Então, Esther, ela foi favorecida, o Senhor meio que encurtou o tempo dela e ela, quando subiu, ela ascendeu ao trono 2 meses antes. Então, irmãos, uma coisa que é importante a gente olhar, que Deus, ele tem seus tempos determinados, mas a Escritura diz que nós podemos remir o tempo. Então, dependendo da forma como nós conduzimos a nossa vida, o Senhor é poderoso para encurtar as coisas. Nós não precisamos ficar, de fato, presos por muito tempo em uma coisa que o Senhor planejou. Ele pode nos dar um circuito menor, de acordo com a nossa entrega, de acordo com o nosso posicionamento, de acordo com a nossa postura. Então, o que acontece? Assim que Esther assumiu a coroa, né, Mordecai, irmãos, detecta algo e comunica a ela. E isso traz grande livramento para o reino, de modo que isso é registrado no livro das crônicas. Esse livro das crônicas, irmãos, é muito importante a gente saber, porque os reis deixam seus registros de tudo que acontece na sua história. Agora, nós vamos entrar num assunto muito legal daqui para frente. Eu dei essa introdução, esse pano de fundo, mas a gente vai começar a gastar tempo aqui, tá? Não vou ficar lendo slide para você. Eu estou só trazendo um pano de fundo para você não ficar perdido com o que nós vamos bater papo a partir de agora. Então, olha que interessante. Começa a guerra entre Mordecai e Amã, e aqui eu quero ler o texto para vocês, antes da gente ficar com o slide. Tá? Aqui é Esther, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante ele. Perante Amã. Porque assim se tinha ordenado a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia
com todo o reino de Assuero. E aqui eu quero que você olhe para mim, porque eu vou te falar uma coisa. Irmãos, a história de Amã, né, se você for olhar capítulo 3:1, a palavra fala aqui, né, Amã, filho de Amedata, Agagita. Deixa eu te mostrar uma coisa que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no verso 8. O texto fala assim, ó, vou ler o 7 também, tá, para dar contexto. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Então olha que coisa interessante. Deus havia ordenado a Saul, assim que ele assumiu o trono, lá na época que antecedeu Davi, que ele exterminasse os amalequitas. Deus mandou ele entrar nas cidades, matar tudo, não pegar nada e literalmente matar o rei. Só que Saul não fez isso. Saul, irmãos, ele era da tribo de Benjamim. Curiosamente, Mordecai e Esther também. Então, como lá atrás Saul falhou, Deus levanta outro da mesma tribo para combater aquilo. E quando Amã se lembra que aquela turma, no caso Mordecai, né, era judeu, o ódio que já estava nele das linhagens aflorou e ele tomou aquilo por vingança. Por isso que esse nível de posicionamento de Mordecai trouxe para ele grande afronta. Entendeu? Então, isso é muito importante, que quando você começa a compreender que a história ela tem continuidade, ela não é um versículo isolado, você começa a ver a grandeza que tem as suas decisões. Tudo que você decide hoje, sim e não, vai refletir lá na frente. Alguém vai colher ou vai, seja bom, seja mal, o que você decidiu. Diga, Claudete. Você pode repetir, Tony? Você falou que Saul era da tribo de Benjamim. Esther e Mordecai? Mordecai. Ah, Mordecai, tá bom. Só isso. Tá. Eles eram benjamitas. Então, Deus levanta novamente uma família benjamita para esse momento, embora não haja menção do nome de Deus aqui nesse contexto. Agora, o que é interessante? Quando você começa a ver esse sentido, você entende o ódio de Mordecai. O ódio de Amã. Agora, olha só, vamos para o slide aqui, ó. Após a ascensão de Esther, Mordecai, né, nota uma traição, e a rainha pôde livrar Assuero. Lembra do que significa Assuero, né? Incidente registrado no livro das crônicas perante o rei. Amã é exaltada a uma posição por honra do rei. Mordecai não lhe prestou a devida reverência e foi denunciado. Amã decidiu aniquilar todos de uma só vez. Mas, para isso, jogou Pu, que significa sorte, durante 12 meses, até encontrar o melhor período em Adar. E agora, irmãos, eu quero falar algo para vocês que é sobre estrutura, que eu vou gastar tempo com vocês. E aqui nasce um segredo, o poder da estrutura de Leviatã. Eu vou ler para vocês Esther 3, verso 7, para você entender, e nós vamos conversar aqui. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pu, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Irmãos, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Amã, quando soube da origem de Mordecai, ele imediatamente começou a jogar Pu. O que é isso? É sortes, ou seja, ele foi consultar as suas divindades e a sua esposa, que era sacerdotisa, tá bom? Para ver qual o melhor momento ele poderia se opor ou se apresentar diante do rei para gerar um decreto contra a nação judaica. Então, olha o que ele faz. A palavra fala aqui em Esther 3:7, que no primeiro mês, que é o mês de Nissan, seria o mês seguinte. No primeiro mês, o mês de Nissan, ele lançou Pu perante Amã, dia a dia, ou seja, todo dia o cara estava lá fazendo um movimento, jogando, trabalhando, buscando, conhecendo, mês a mês. Então, o que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava construindo uma estrutura e preparando uma ideia para que, quando o tempo chegasse, ele literalmente cercasse Israel e Israel não tivesse como vencer e prevalecer.
Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando chega Purim, Purim não é para resolver a tua vida assim. Purim é para resolver toda a tua história do passado, para que você tenha a chance de se defender quando Amaleque vier de fato atacar. Porque nós estamos num período onde ele ataca, mas existe uma data na qual está no livro de Esther que isso acontece veementemente. Então, o acesso à defesa vem da nossa compreensão dessa estrutura. Porque o que é essa estrutura que a gente está falando aqui, que é a estrutura de Leviatã? Durante todos esses meses, tudo o que você viveu, o que você falou, o que você plantou, as suas ações, reações, suas palavras, tudo isso constrói um mapa espiritual da tua vida, e isso fica registrado nos livros capiróticos, ou seja, o diabo tem acesso a essas coisas que você disse, porque quando ele quer te acusar, ele vai diante do tribunal e apresenta. Então, quando Amã faz isso, o texto diz que ele conseguiu o melhor momento em Adar, que é agora. Então, agora ele vai diante do rei para pedir que a nossa vida, a vida de todas as pessoas que estão debaixo do sol, venham a ser penalizadas. Venham a ser agora perseguidas por causa de Mordecai. Então, o que eu quero dizer para vocês? É que Leviatã trabalha com orgulho. É por isso, irmãos, que hoje nós temos muito, não sei se você já notou, mas muito mal entendido nas conversas. Nós temos pessoas que não querem se submeter, nós temos pessoas que só querem fazer o que querem. Vocês já notaram isso? Ou é só perto de mim que tem gente assim? Aqui bom, tem perto da irmã Suri também, perto da Claudete. Entendi. Irmãos, tá desse jeito. Então, ninguém quer ser liderado, ninguém quer se posicionar humildemente, ninguém quer se conectar com alguém que possa te esclarecer e se submeter de fato. É difícil você encontrar. Por quê? Porque já existe uma estrutura de orgulho, e essa estrutura de orgulho é onde Amã vai ter acesso para poder exterminar a vida da pessoa que não se posiciona em humildade. Leviatã trabalha com estrutura de orgulho, lembra? Então, ele já tem um cenário completo para pegar a gente nas coisas. E é por isso que eu tenho falado nos stories, lá no Instagram. Vocês têm notado, irmãos, que está levantando uns sentimentos esquisitos, que está levantando umas vontades de sumir, de chutar o balde de tudo. Vocês têm notado? Por que você acha? O seu ciclo está fechando. Ou você vai andar com Deus no próximo, vai viver o novo de Deus, ou você vai patinar de novo no deserto. Então, não é brincadeira. O meu problema não é com o Douglas, não é com a Ellen, não é com a Marcele. O meu problema é o espiritual que move através deles para me afetar. Eu não tenho que brigar com as pessoas de baixo. Eu tenho que amá-las, eu tenho que morrer por elas. Isso vale para as duas, viu? Tanto homem quanto mulher. Porque se você não for humilde, irmãos, não, o que é ser humilde? É você absorver o dano e manter o vínculo. Absorver o dano e manter o vínculo. Tem pessoas que o diabo está doidinho para tirar do teu caminho, que Deus colocou. E tem pessoas que Deus está doidinho para tirar do teu caminho, que você quer manter. Então, é muito importante você compreender que pessoas são acessos. Como assim? Vocês lembram que eu já falei? João capítulo 10, verso 10. Jesus fala assim, ó, eu sou a porta. Lembram disso? O que é a porta, irmãos? A porta é um acesso. Pela porta você atravessa a parede. Então, ele fala o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, significa que Jesus é o acesso ao Pai. Então, pessoas são portas, pessoas vão te dar lugar. Então, se uma pessoa cruza a tua vida e você se conecta a ela, ela está te dando acesso a algo. E algo acessa você por intermédio dela. Vocês estão comigo? Então, Jesus também é a palavra de Deus. Se Jesus é a porta, ele é a palavra, significa que as palavras que as pessoas me dizem, elas são acessos para Deus e acessos de Deus. Elas são acessos para o diabo e acessos do diabo. Estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando bem devagarzinho, que é para todo mundo ficar com clareza aqui. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala sobre você, sobre os outros, sobre a sua vida. Se você não vigia a tua língua, você vai colher o que você fala. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão em poder da língua. Aquele que faz bom uso dela, come do seu fruto. Então, cabe a você se policiar, se vigiar. Porque se você não fizer isso, não tem Deus que vai interferir na tua colheita. É você que vai colher, porque você plantou. Aqui, irmãos, eu estou falando tudo isso porque isso é uma estrutura. Olha o último ponto do slide aí.
A estrutura de Leviatã. Ele precisa fazer você falar, ele precisa fazer você verbalizar, ele precisa fazer você, como é que fala? Pôr para fora o que está sendo exprimido em você. E tem hora que Deus quer de você o silêncio. Tem hora que Deus quer de você a renúncia à morte. É você literalmente, você chora, mas você não faz o que você quer. Então, o grande desafio dessa transição, irmãos, é romper essa estrutura de orgulho que é levantada em nós. Porque é como se o diabo pegasse o pensamento na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, na família, e ele levantasse, ele encaixasse da direita e da esquerda, assim, ó, e começasse a levantar dentro de você o que está aí dentro. Então, tudo que está aqui dentro começa a vir. A boca fala do que está cheio o coração. Então, não existe, irmãos, palavras sem querer. Não existe palavras inocentes. Ah, mas eu não tive a intenção. Tudo bem, mas está aí dentro. Então, entenda que precisa ser limpado isso, ser limpo, né? Então, por mais que a gente brinque, às vezes, tem coisas que saem e a gente não deve falar. Entendendo isso, que faz parte da estrutura a qual que as sortes que a mãe joga, vai influenciar e vai tocar. Agora que você entendeu isso e como isso funciona na ida e na volta, né? Agora a gente vai para o próximo slide. Olha aí, ó. O levante das trevas e a revelação do chamado de Esther. Então, após profundo encantamento sobre o rei Assuero, Amã consegue o que precisava, sem sequer precisar ofertar. O que Amã conseguiu? Vamos ler aqui, ó. Esther, capítulo 3, verso 8. Disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos nas próprias mãos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Irmãos, olha só, Amã estava disposto a ofertar por aquela nação, ele queria comprá-la do rei, 10.000 talentos de prata. Eu não sei calcular esse valor hoje para você, mas é muita grana. E o que acontece? Olha o que o rei fala para ele. Então disse o rei, né, então o rei tirou da mão o seu anel de selar e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for o teu agrado. Irmãos, pergunta para vocês aqui, por que você acha que o rei Assuero respondeu dessa forma para Amã? Eu quero que alguém participe comigo aqui. Por que você acha que ele chegou e participou assim? Falou isso para Amã? Pode abrir o microfone, hein? Por gentileza. Olha lá, o Jean colocou o valor lá, 10.200.000 reais. Alguém quer falar? Alguém grava? Abre esse microfone, irmãos. Não vai cair o dedo, não, pode falar. Fala aí, Livião, o que você falou aqui, ó. Essa frequência, fala aí. Eu comentei sobre o que a gente estava conversando antes. Então, o tempo que eu estava digitando aí foi o tempo que você falou a pergunta e eu nem ouvi. Entendi. Se quiser repetir, eu falo. Então, vou repetir a pergunta. O que permitiu ao rei Assuero ceder sem questionar a ordem de Amã? Eu acredito que, de fato, tenha sido um encantamento, porque a resposta do rei foi muito simples. Ele não teve preocupação com o povo que era, ele simplesmente entendeu que era um povo que não respeitava, que não se sujeitava, e por ser um povo que não se inclinava, para ele não fazia diferença. Mas ainda assim, não faz sentido nenhum, acho que em nenhum contexto, você chegar diante de um rei ou de um líder de nação e falar: vou exterminar toda aquela nação do meio do teu povo. Justamente. Então, olha para você ver. Toda essa preparação que Amã teve jogando Pu deu efeito, porque ele chegou no rei, o rei nem argumentou. O rei literalmente falou: toma aqui, nem quero teu dinheiro. Pode fazer o que você quiser aí. Cara, ele não ligou. É um rei. Não é assim. Como que um cara vai aceitar que morram milhões num povo dele? Não tem lógica.
Então, foi tão poderoso o encantamento que a pessoa simplesmente cede. Fala, Livel. Agora eu entendi. Rapaz, eu acho que o encantamento, na verdade, foi uma manipulação da mecânica celestial. Então ela aproveitou o tempo, a estação, toda a herança, toda a legalidade e convergeu, movimentou. Então por isso que não tem tanto esforço, porque o movimentar foi espiritual ainda. Perfeito. Então você vê que Amaleque até foi classificado aqui o adversário dos judeus. Então é um espírito, não era só um homem. Então todo espírito por trás precisa de um homem na terra para se mover. Então entenda, irmãos, que conhecer dessas coisas te dá uma vantagem na hora de saber o que você enfrenta. Porque você vai parar de brigar com a pessoa errada ou com o inimigo errado. A gente tende a achar que o fulano é insuportável, o ciclano, o beltrano, mas na verdade, irmãos, é a influência que o diabo consegue pegar da pessoa e a influência que ele deixou em nós para ter o contato e ter o choque. Então, o problema nunca é só o outro. Em nada, irmãos. Porque é muito fácil a gente achar que uma pessoa é ruim, que ela não serve para isso, não serve para aquilo. E eu te pergunto, quantas vezes você já não perdeu a bênção de Deus por causa disso aqui? Eu vou te dar um exemplo meu para você entender. Há muito tempo atrás, minha avó chegou e falou bem assim, meu neto, devia ter uns 20 anos na época, a avó vai te dar um carro, a avó vai te dar um uninho, a avó vai comprar um uninho para você, vai te dar um uninho. Aí o boca aberta aqui falou assim, nossa, avó, uninho? Será que eu ganhei o carro? Ó, porque eu falei de uninho. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a gente deixa passar a montanha e tropeça na pedrinha. A gente acha que sabe muito, a gente acha que entende muito, a gente acha que a gente não precisa de nada, ou só de alguma coisa, e na verdade Deus está querendo trazer algo para nós que a gente não compreende, a gente não sabe lidar com as coisas. Então, uma palavra que sai da tua boca pode comprometer todo um destino na tua vida. E você pode perder muito por causa de uma palavrinha, por causa de um gosto particular. Então, Deus, irmãos, que nem no meu caso foi o gosto, eu não queria eu queria um outro carro, poxa. Então, por causa do meu gostinho, dancei. Então, entenda que qualquer um de nós, se já não passou, ainda vai passar por isso. Isso vale para tudo. Vale para um emprego, vale para uma oportunidade espiritual, vale para um relacionamento, vale para o que for. Então, existe uma estrutura nesse tempo que é levantada dentro de nós e que ela toca tanto o nosso interior quanto a vida das pessoas para cutucar o nosso interior. E em nós, para cutucar a vida dos outros. Entenda que tudo está ligado, irmãos. Está tudo conectado. Então, o diabo sempre tem um tempo certo de fazer as coisas. Você já notou também que tem pessoas que elas não te incomodam, mas tem pessoas que quando elas falam, elas incomodam você? Você já notou isso, não? Ou é só também na minha vida que tem esses presentes? Então, pois é, ainda bem que tem a Claudete aqui para dividir o povo. Se fosse só comigo, né, passou muita gente, né? Tem que dividir por dois aí. O ponto aqui, irmãos, é o seguinte. Pode falar, Ellen. Não, vou comigo também. Você também? Que bom, aí divide por 3, 4, né? O Livião também tá aí. Então, irmãos, eu tô brincando aqui com vocês, tá? Mas a ideia é que sempre o diabo levanta alguém. E por quê, irmãos? Porque tem coisas que o diabo tem pessoas para nos tocar, mas o que Deus faz com essas pessoas que nos tocam? Ele nos ajuda a mortificar a carne. Porque tudo em nós que dói, que machuca, que incomoda, é uma denúncia de algo em nós que tem que morrer. Só fica reclamando quem está vivo. O morto não reclama. Você pode passar no cemitério lá, pode chover, pode estar sol, pode estar queimando o corpo, pode estar fedido. O morto não reclama. Só o vivo. E se a palavra diz que nós devemos morrer para andar no caminho de Cristo, então, quanto mais a gente reclama, mais vivo nós estamos. Então, aí tem que aumentar a pressão para matar, porque senão não tem como. E Deus não quer, irmãos, Deus não tem dó da nossa carne. A carne, ele mata. Ele não tem dó, Deus não tem comunhão com a nossa carne. Ele tem para nós vida no Espírito. Mas a carne é inútil? Não, a carne é por onde você vai se mover e manifestar o reino. E agora eu estou falando dessa carne, né, da matéria, não da estrutura capirótica aí que ele usa para manipular a gente. Então, o que eu quero trazer, irmãos, o que o livro falou aí? Deixa eu ver aqui. Fernando, você levantou a mão? Pode falar, irmã. Ainda não, né, colega? Julinhas que tá aqui, mano. Fernanda ainda não chegou. Jesuí, Julinhas. Deixa eu te falar. Eu, só citando que você estava falando da parte da Soeiro, quando ele entregou a parte da prata, ele fez a oferta, né, do sangue. Então, ele deu o sangue dele para o Amã tomar essa posse como se ele fosse o rei, espiritualmente falando, e determinasse o que fosse acontecer. Então, é como se tivesse dado esse reinado na mão do Amã pela parte do sangue, falando, toma meu sangue de rei, que é a prata,
para ele fazer o que bem entendesse. Aí eu fiquei pensando nisso, na parte da oferta que você estava falando, dar o sangue, não sei o quê, por isso que tudo isso aconteceu. Deixa eu falar de alguma outra coisa também nessa parte dos judeus, mas é como você ficou falando, eu me perdi. Depois se lembrar, eu te falo. Top, né? Top, topzera. Então, aí, pessoal, quando a mãe ofertou, né, quis ofertar, o rei nem quis o dinheiro. Então, você vê que a coisa já estava tão intrínseca, já foi tão bem trabalhada, que a mãe nem quis ofertar. Ele ofereceu, mas o rei nem quis. Falou, nem precisa, pode ficar para você a oferta. Então, no fundo, a mãe deu, porque ele falou que ia dar e deu, o rei que não quis. Então, no coração tinha sido dado. E uma vez que você obedece no coração, irmãos, aquilo já foi executado. Tá? Então, já existe uma resposta, porque a nossa obediência interna, ela é espiritual. Então, o texto diz aí, ó, volta para o slide. Né? Após profundo encantamento sobre o rei Assuero, Amã consegue que precisava, sem sequer precisar ofertar. E o decreto espalha, né, se espalha, chegando ao conhecimento de Mordecai, que o revela a Esther. Então, olha o texto aí, ó. Mordecai disse, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para esta conjuntura, né, é que foste elevada rainha. Então, veja, irmãos, que no final das contas, isso aqui, só uma informação extra, aconteceu 4 anos depois de Esther assumir o trono, tá? De Esther subir como rainha. Então, houve um tempo no qual Amã decidiu se manifestar. Então, olha aqui, ó, o que acontece depois? Esther declara um jejum coletivo, né, então, ela se arrisca, né, arrisca a própria vida, conforme está no slide aí, e, mais uma vez, ela alcança favor perante o rei, a ponto do rei dizer, até metade do reino se te dará. Irmãos, é muita coisa, viu? É bastante coisa. O reino do cara é 127 províncias, ela ia ganhar um terrenão. Então, deixei as referências aí para vocês, porque não é o centro da nossa conversa. Então, Esther convida o rei e Amã para um banquete, que é conhecido como banquete do vinho. Depois, ela anuncia um segundo banquete. O que é isso, irmãos? Aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês. Por que ela oferece banquete antes de falar alguma coisa? Claudete, você está com a mão em pé ainda? Você quer falar ou eu já falou e esqueci de baixar a mão? Quero falar sim. É uma pergunta. Você disse que existem pessoas, né, que são levantadas para revelar o que está dentro de nós. E também existe pessoa, aí a pergunta, existem pessoas que são levantadas para revelar o que está dentro de nós, e também essas pessoas que a gente considera difícil, também são pessoas que nós precisamos alcançar. E quando que a gente sabe que essas pessoas, elas são só para mostrar o que está dentro de nós, ou quando nós temos que alcançar essas pessoas? Como que a gente sabe isso? Olha, geralmente, as pessoas que você tem que alcançar, o Senhor coloca uma compaixão dentro do seu coração muito grande. Você aguenta pancadas que você não aguentaria de qualquer outra pessoa. É um carinho, é um amor, é uma coisa, uma paciência. Às vezes, a pessoa não vai ver isso, mas isso não é um problema seu, porque Deus colocou em você. Então, você precisa fazer a tua parte até que caia o véu da pessoa, porque ela não sabe que foi designada a você. Mas, geralmente, quando é algo de propósito mesmo, existe um nível de vínculo interior, você fala, não sei porquê, mas eu preciso estar junto. Alguma coisa te diz que você precisa estar ali. Agora, quando toca a gente por dentro, em tudo, o Senhor está denunciando algo para nós, para que a gente venha a vencer aqui e não seja refém do maligno quando as próximas esferas de ataque vierem. Então, nesse período de transição, Deus levanta os pontos de apoio que o diabo ainda tem em nós, para que a gente possa, no próximo ano, entrar sem ser atacado ali. Então, esse período de estrutura, irmão de Leviatã, Deus quer tirar pessoas do teu caminho, Deus quer tirar coisas do teu caminho, Deus quer tirar circunstâncias do teu caminho. Só que para Deus tirar da tua vida, Ele tem que tirar do teu coração. Então, ele permite que essas vulnerabilidades se realcem. Então, quando levanta, é para você saber, o próximo ataque ou a próxima área a ser trabalhada em você é essa. Mas quando manifesta em circunstância, é para você entender que ali é o tempo de resolver. Se Deus tornou algo circunstancial, você precisa ir resolver. Se Deus só deixou aqui, é para você ficar atento, porque se você vence aqui, não precisa vencer lá fora, porque ainda está aqui. Entendi.
Entendeu? Entendi. Então, quando eu já venci dentro, aí isso não vai mais me afetar. Aí eu tô Sim. pronta. Sim, que é primeiro o reino espiritual, é dentro, depois o natural. Porque o que acontece? O que faz manifestar a circunstância? A circunstância, ela vem de uma constância em uma ação ou uma palavra. Você fica falando muito, aquilo acontece. Se você ficar fazendo muito, aquilo acontece. Aí eu pego o exemplo de um jogador de futebol, uma criança que quer ser jogador de futebol. Ela começa lá com 5 anos de idade, quer ser jogadora. Se ela se esforçar durante 10, 15 anos, aí daqui a pouco ela já está jogando no time da vida dela. Então, é constância, é construção. Então, enquanto está aqui dentro, a guerra é aqui. Se você venceu aqui dentro sem ficar praticando aquilo, Deus tirou do teu coração, não vai acontecer na tua vida. Agora, tudo que Deus põe no teu coração, Ele traz para a tua vida. Fez sentido agora, não? Compreendeu? Legal. Então, vamos seguir aqui, ó. Lendo o slide aí, tá? Terceiro ponto, ó. Ah, pergunta. Por que Esther dá banquete? Que eu tinha feito a pergunta. Olha lá, olha no slide aí, ó. Por que Esther, ela dá banquete? Ela dá um banquete e ela não revela a vontade dela. E depois ela faz um segundo banquete. Por que ela dá esses banquetes, irmãos? Oferta de paz, não é? Tu falou quando a gente fez o banquete em casa que era oferta de paz, o almoço? Não é nesse sentido? Essa pode ser uma oferta de paz, mas no caso aqui não era, porque aqui era uma guerra que estava para acontecer. Aqui, esse banquete é influência. O banquete, irmão, você pode ver que o rei, quando ele começou em Esther capítulo 1, a palavra fala que o rei deu um banquetão de 6 meses para apresentar as províncias. Se você ler Esther capítulo 1, você vai ver que o banquete do rei durou 180 dias. Então, ele faz essa oferta, os povos comem, e quando as pessoas comem da comida, a pessoa que oferta ganha influência sobre os corações que comem. Isso é uma lei espiritual que a caridade traz. Tá bom? Sempre que você faz uma caridade, mas não existe caridade entre reis. Existem presentes. Entre reis existe presente. Você não vai fazer caridade para o teu rei, porque o teu rei não precisa de caridade. Mas existem leis que envolvem ofertas e envolvem coisas. Porque, irmãos, ó, eu vou ensinar um segredo para vocês aqui, mas será que eu ensino? Não. Não vou ensinar, não. Deixa assim. Ó, o ponto é o seguinte. Isso aqui vai para o YouTube depois, isso aqui depois, se quiser, eu falo para vocês. Quando parar de gravar, eu falo. O ponto é o seguinte. Quem levantou a mão? Deixa eu ver aqui, senão eu não vejo as mãos aqui. Quem levantou a mão primeiro é Claudete, fala aí. No caso, então, ela deu um banquete porque a mesa representa comunhão, proximidade, então seria mais fácil ela se achegar ao rei. Também. Sim, é uma forma de ver. Fala lá, Librão. Mestre, você expressou minha situação muitas vezes, assim, tipo, deixa pra lá, não vou falar não. Porque assim que eu me sinto, eu fico vendo várias coisas, tipo o banquete a ser os princípios eternos, ela se moveu no quarto ano, que foi um portal, né? A existência dela foi 480 a 460 antes de Cristo, ou seja, era uma era de portal de acontecimentos. Então eu fico vendo tantas coisas, tipo o inimigo, Deus não esconde os planos dele, é na cara do inimigo, só que o inimigo está tão cheio da sua astúcia e soberba que não percebe. Então, assim, são várias coisas que eu fico vendo, mas eu prefiro não comentar porque pode atrapalhar, e de certo atrapalha, entendeu? Mas que bom que você vai disponibilizar a aula. Vou deixar ela disponível depois. E, nossa, tem muito segredo dentro de uma mesa de comunhão, muito segredo. Tá, mas como essa aula vai ficar gratuita e vai ser colocado público, a gente precisa dar valor nas coisas que a gente tem, e não pode sair falando para todo mundo, não, que às vezes vira mais problema do que propriamente uma benção. Mas vamos lá, ó. Depois que ela anuncia o segundo banquete. Então, Amã saiu alegre, porém turbava o seu coração ao encontrar Mordecai, pois este nem se movia ao encontrá-lo. Então, olha só, Amã estava ofendido com Mordecai por causa da história que eu já falei para vocês, de Saul, essa questão de Saul não ter matado Amaleque, quem matou foi Samuel. Então, isso trouxe um grande problema, e quando Amã viu que tinha oportunidade de se vingar, ele queria se vingar. Esther foi levantada e Mordecai, Amã não sabia que ela era judia. Por isso que é o legal da história. Porque, olha só, quando você começa a ver a construção, Deus age invisível nesse livro, você não vai achar o nome de Deus aqui.
Mas enquanto Amã está preparando algo, Deus já colocou uma peça de reversão lá dentro, mas só Mordecai e Esther sabiam. Agora, olha o que Zeres, a esposa de Amã, diz para ele. Zeres, que significa ouro, lhe aconselhou: prepare uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que se enforque Mordecai. Nossa, aqui é muito legal, porque o que acontece? Esther deu o primeiro banquete, Amã não suspeitou de nada. Ele achou que ela queria honrá-lo. Ele achou que ela queria promover, porque o rei já fez, então só faltava ele promover. Agora, acontece uma segunda coisa, Esther dá um segundo banquete. Tá aqui. Tá. O feitiço começa a virar-se contra o feiticeiro. Né? Então, Amã começa a cair. Olha o texto aí, ó. E foi diante desse Assuero, o livro dos feitos memoráveis, onde o rei decidiu pedir conselhos a Amã. Opa, será que eu pulei algum slide? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui, irmãos. Espera aí que deu um negócio aqui. 50 quotes, deixa eu ver se é esse. Ah, é aqui primeiro. Acho que eu perdi alguma coisa lá, pulou o slide aqui. Então, aqui, ó. Esther pede ao rei, dentro do segundo banquete, por sua própria vida. Vocês, não sei se vocês chegaram a ler o livro de Esther, mas dentro do resumo, irmãos, nesse momento Esther expõe o coração do rei. Perdão, de Amã. E foi tão poderoso esse negócio, que o texto diz assim, o rei retirou-se e permaneceu para clamar por sua... O rei retirou-se e Amã permaneceu para clamar por sua vida, pois já se havia percebido uma sentença do rei. Arbona revela ao rei a forca de Amã, que é executado na própria armadilha que criou. Irmãos, aqui é o seguinte, esse período é muito decisivo, porque Esther não revelou no primeiro. No segundo período, que é esse segundo banquete que você está vendo aí, Amã não suspeitava de nada, mas a esposa de Amã disse para ele o seguinte, o último ponto aqui, ó, do slide que eu voltei aqui, ó, sua mulher Zeres, junto com os demais sábios, lhe disse, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Então, irmãos, Tony, por que você voltou? Porque eu achei que eu tinha pulado etapas, mas na verdade eu coloquei isso aqui no meio mesmo e não consegui contextualizar para vocês com a mesma linha de raciocínio de quando eu produzi. Nesse meio tempo, irmãos, em que Esther deu o banquete e ouve as coisas, Assuero teve insônia. E essa insônia trouxe para ele a leitura dos livros memoráveis, que chegou ao conhecimento dele, o que Mordecai fez. E aí ele faz a seguinte pergunta, né? O que se faz com o homem a quem Deus quer honrar? E aí, de repente, Amã está no pátio, ele chama Amã para conversar, e quando chama Amã para conversar, ele pergunta a Amã, o que se deve fazer ao homem a quem Deus quer honrar? Oh, perdão. O que deve fazer? Aí aqui. Quando Amã responde, irmãos, deixa eu tirar aqui rapidinho. Caraca, sumiu aqui aí. Quando Amã responde, ele acha que é ele quem vai ser honrado. E vocês lembram o que foi dito da parte de Amã? Eu vou ler para vocês aqui. Esther, capítulo 7. Lá no versículo... Cadê aqui? Irmãos, eu vou orar aqui, que minha mente está embaralhando inteirinha, porque eu tinha que falar um negócio para vocês aqui. Senhor, em nome de Jesus, toda seta, eu peço que o Senhor venha repreender, peço que o Senhor venha a purificar minha mente, meu coração, e que eu possa ouvir a tua voz e me atentar para aquilo que o Senhor quer dizer. Lança por terra toda seta, toda confusão, toda perturbação de mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Minha mente começou a embaralhar inteirinha. Amém. Vamos lá. Vou procurar aqui o que eu estava falando para vocês aqui. Tá, aqui, ó. Esther 6, versículo 6. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu o rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais
que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apresta-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta, e não omitas coisa nenhuma de tudo que disseste. Então, olha só, irmãos, Amã achando que receberia a honra, e Deus coloca ele a fazer com o cara que ele queria matar. Aí você imagina a cara do cara. Você querendo matar a pessoa, e o próprio rei manda você ir lá honrar ele com tudo que você achou que ia ser para você. Você imagina o sorrisão de Amã. Então, entenda, irmãos, que Deus... Quer ver? Deixa eu voltar aqui agora. Agora minha mente desembaralhou. Deus começou a se mover em favor de Mordecai, porque ali, irmãos, olha só o texto, ó, a mulher já sentencia ele. A mesma mulher que deu conselho para ele, faz uma forca na noite anterior, agora fala para ele o seguinte, no último ponto: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Então, quando chega o segundo banquete, agora sim, irmãos, quando chega o segundo banquete, Esther vem e ela expõe Amã, e ela pede por sua própria vida e vida do seu povo, que até então o rei não sabia que ela era judia. Então, quando ele soube e Amã ouviu, houve perturbação, tanto no coração de Amã e na ira do rei, de tal modo que chegou a revelação do rei, a forca que Amã preparou. Então, olha, qual que é a chave aqui, irmãos? Tudo que o diabo preparou contra a tua vida, que ele quer roubar na tua vida financeira, sentimental, no teu ministério, na tua família, na tua saúde, onde for, o que ele preparou para você, esse é o tempo de Deus fazer assim com a tua vida. Esse é o tempo de Deus te dar a chance de ver uma reversão sobrenatural, uma coisa que você não teria como fazer de outra forma. Então, se você perde a compreensão desses tempos, você não tem como prevalecer do jeito que o Senhor planejou para você. Por isso, essa guerra interior, em cima dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus posicionamentos, parece que está tudo muito difícil, parece que está tudo muito pressionado, mas você precisa se manter no seu posicionamento com o Senhor. Então, foi aqui, irmãos, que o rei Assuero entregou e começou a entregar a casa de Amã nas mãos de Esther. Então, olha que coisa interessante. Mordecai ganha acesso, né, depois que Amã foi enforcado, Mordecai ganha acesso à casa do rei, pois Esther lhe revelou o parentesco, né, e ganhou o anel de selar de Amã. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. O anel que o rei havia dado a Amã para poder chancelar o decreto foi parar na mão de Mordecai. Então, agora, Mordecai tinha autoridade real para estabelecer decretos. Então, veja que a guerra, ela era espiritual, Esther era o agente de Deus, mas Mordecai era os bastidores e o lastro de Esther. Porque é um homem que deveria vencer aquela guerra que Saul não venceu. Curiosamente, irmão, se você for olhar ali, Saul e Mordecai eram da mesma linhagem, viu? Parece que Quis era bisavô de Mordecai. Então você vê que Deus levanta outro homem dessa mesma tribo para executar o juízo. Só que para isso Deus usou Esther de pretexto. Então isso é muito poderoso, irmãos, porque se alguém na tua família falhou, Deus está levantando você para vencer. E você vê exatamente, o livro falou, é genética. Então as guerras são por dentro. As guerras são todas aqui. A gente tende a olhar para fora sempre, como se o problema fosse fora, fora, fora. Mas não é, o problema está dentro. Sempre dentro. Você venceu dentro, acabou o problema. Então, olha o que acontece aí, ó, o terceiro ponto do slide. Esther pede a revogação do decreto de Amã e consegue um segundo decreto para concorrer com o de Amã, trazendo possibilidade de defesa aos judeus. Em 23 de Sivan, que é o terceiro mês, se escreve o edito que seria esperado pelo reino. Então, olha aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui. Eu fiz questão de colocar a data aqui, ó, 23 de Sivan, é o terceiro mês do ano. Isso aqui é lá para junho. Então,
entre a virada e o decreto estabelecido e a mensagem chegar a todo o reino de Assuero, né, todas as províncias, levaram 3 meses. Então, não é porque agora a coisa começou a virar que a tua vida já foi resolvida. As coisas, elas são pro resto do ano para que não haja a manifestação do que o diabo planejou para fazer na tua vida, viu? Então, entenda que é uma coisa construída e tem tempo para acontecer, é uma sequência de fatos e que tem datas, e a Escritura faz questão de nos dar essas datas. Entendeu? Pois é, Livião, que você está entendendo. Então, olha que legal. Quando você começa a ver que Deus trabalha com tempos determinados, você começa a ver que não é apenas um decreto de defesa, mas de saquear os bens dos derrotados. Então, aqui tem um outro mistério. Não apenas você vai poder recuperar a tua defesa, mas haveria a liberdade de você tomar posse dos despojos. Então, olha só, já estou caminhando para o fim, irmãos. E aí nós vamos bater um papo de outras coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Aí chega aqui, ó, o dia do ataque aos judeus. No dia 13 de Adar, houve a reversão e os próprios judeus acabaram se assenhoreando dos seus inimigos. Houve o reforço dos príncipes, governadores, sátrapas e os oficiais do rei em favor dos judeus, devido ao temor de Mordecai. Olha só, irmãos, que tornou-se grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Irmãos, pouquíssimas vezes você vai ver na palavra o temor com o nome de uma pessoa que não do Senhor. Então, a relevância de Mordecai nesse processo foi tamanha que ele, quando subiu, que Esther colocou ele na posição, dali ele só foi ganhando respeito diante de tudo, e os exércitos do rei passaram a servi-lo. Olha o que ele fala aqui, ó. Apesar de tudo, o rei insiste em favorecer Esther, e diz assim, ó, o que mais você quer? E ela pediu a morte, né, a exposição dos 10 filhos de Amã enforcados. Então, Deus não apenas deu vitória sobre Amã, mas sobre a descendência dele. Então, isso aqui é muito poderoso, porque uma vez que Deus põe isso como exposição, ele está erguendo uma memória. Então, ele ergueu a memória de que alguém finalmente cumpriu o que deveria ser cumprido lá no tempo de Saul. Mas Êxodo 17 diz que a guerra contra Amaleque será de geração em geração. Então, essa guerra não acaba. Todos os anos ela é recorrente. Todos os anos ela é recorrente. E aí o texto ainda fala assim, ó. Os judeus vencedores, tá? O terceiro ponto aí do seu slide. Vencedores descansaram 2 dias e celebraram com banquete de alegria. Mordecai perpetuou isso, pois houve a tão grande aguardada reversão de decretos. A ordem era dar dádivas aos pobres. Esse é um período, irmãos, de você fazer caridade, tá? Se você puder, paga um almoço, paga um café da manhã, faz alguma coisinha para você ajudar. Não precisa ser nada muito astronômico, faça segundo as suas posses, tá bom? Mas é importante você servir quem tem menos do que você de alguma forma. Sempre que você puder, faça isso, principalmente em períodos assim de portal que antecedem. E eu quero fazer um paralelo, irmãos, que está aqui, ó, Esther 9:31. Para confirmar os dias de Purim nos seus tempos determinados. Aqui, irmãos, eu quero trazer uma separação para vocês entenderem a relevância dessa festa, embora ela não tenha sido uma festa que Deus estipulou dentro dos seus tempos determinados. A palavra para tempos determinados é zeman, no hebraico, tá? E significa um tempo determinado, simples assim. Na etimologia, a palavra que vem como raiz é zaman, e ela significa determinar um tempo ou ser designado um tempo. Agora, as festas fixas do Senhor, irmãos, Levítico 23, por exemplo, a palavra hebraica é moedim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa data não foi Deus quem estabeleceu, mas Deus reconheceu a autoridade dela. Por isso a palavra hebraica é diferente aqui e está escrita na Escritura. Então, embora ela tenha um peso inferior, ela tem o seu peso. As demais festas que são do circuito bíblico de alinhamento temporal. Estão comigo? Estão entendendo? Então, qual que é a sua dúvida, Júlia? Só repete, por favor, que eu não entendi. Perdoa. Não fez sentido esse finalzinho assim que você estava falando, eu não entendi. Repete. É porque assim, ó, a palavra hebraica para tempo,
Ali, ó, no Esther 9:31, tá ali no slide. A palavra para tempos determinados, a palavra tempos ali no hebraico é Zeman. Zeman significa um tempo determinado, e a palavra etimológica dela, que deriva essa palavra Zeman, é Zaman, e significa tempo determinado e tempo designado. Deus, ele não disse a Israel que celebrasse essa festa. Quem instituiu isso foi Mordecai e Esther. Eles decidiram que isso seria feito. Porém, Deus considerou o peso da festa e permitiu o registro nas escrituras. Quando você vai olhar para as festas que Deus disse, Levítico 23, por exemplo, a palavra fala assim, ó, estas são as minhas festas fixas, os meus tempos determinados. Quando ele fala dos dele, a palavra hebraica para tempos é moedim. Moedim no hebraico significa que Deus escolheu o tempo e ele estabeleceu. Nesse caso, não foi ele que escolheu. Ele aceitou o que foi decidido e colocou dentro da escritura com um certo peso, mas não como o peso das festas que ele estipulou de origem. Me tira uma dúvida, peraí que não ficou claro. Mas aí, tem alguma diferença nessa parte pelo Kairos e pelo Cronos? Porque aí foi nós que estabelecemos de acordo com o tempo ou não? Que aí Deus pegou e jogou no Kairos a partir do Cronos que eles decidiram aqui nessa data? Isso, Deus jogou e permitiu que isso tenha influência, tenha relevância. Beleza. Entendi, obrigada. Então, pessoal, qual que é o grande ponto aqui, ó? Eu separei, né, coloquei até em azul, as festas fixas do Senhor, a palavra é moedim, né, eu coloquei aqui embaixo aqui, que é um período sagrado, tá bom? Coisa que Deus estabeleceu. Então, isso teve origem nele. O que está aqui na questão de Zaman, né, ou Zeman, tem relação com o que foi decidido e Deus aceitou. É como aquela situação de Elias e Paulo, lembra? Elias disse assim, ó, digo eu, não, Senhor, não vai chover. E Deus aceitou. Não choveu. Aí Paulo fala, digo eu, não, Senhor, que o solteiro não se case, por exemplo. Então, são opiniões pessoais que Deus aceitou dentro da tua palavra como verdade. Tá bom? Então, é mais nesse sentido aqui, que é mais ou menos a mesma altura de relevância. Então, vamos lá, já está acabando. E aí, é instituído Purim. Esther e Mordecai venceram, os judeus prevaleceram contra os inimigos e instituíram tudo como estatuto perpétuo, bem como a sua forma de proceder. Então, olha que coisa interessante. Deus aceitou o que eu vou estar falando para vocês, e isso foi registrado como estatuto perpétuo. Está lá em Esther, capítulo 9. Você acha isso aí lá no finalzinho. Outra coisa, apesar de uma vitória esmagadora e completa, os hebreus, irmãos, eles não tocaram os despojos. Né? E você sabe por quê? Porque Deus, quando mandou Saul matar Amaleque, Deus mandou não tocar em nada. E Saul pegou os melhores despojos e disse que queria oferecer ao Senhor. Ah, eu peguei porque eu queria oferecer ao Senhor. Isso está lá aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 1 Samuel capítulo 15. Lá no versículo, cadê aqui? Sim, 15. Versículo... Aqui, ó. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, olha só que tremendo que é isso aqui. Deus mandou não pegar os objetos, e Deus mandou matar Amaleque. Ele pegou os objetos, pôs a culpa no povo, e além de colocar a culpa no povo, não matou Amaleque. Ele matou o povo, mas não matou Amaleque. Deus mandou matar Amaleque, ele não matou o Agagita. Então, qual que é o ponto aqui? Do mesmo modo que Deus mandou e ele não fez, ele perdeu o trono. Ele continuou rei de Israel durante muitos anos, mas Deus já não reconhecia mais. E isso, irmãos, é muito sério, porque tem muita gente hoje em posição de governo que já perdeu a autoridade. Está lá só assim. Deus já não respalda aquilo mais.
Então, não é porque a pessoa está lá num lugar que, de fato, ela é autoridade ainda. Ela está lá. Mas Deus não está reconhecendo. Não quer dizer que você tem que desonrá-la, tá? Não estou dizendo isso. Mas já não tem legitimidade. Por quê? Porque em algum momento ela falhou. Só foi sair do trono depois que morreu. Você vê que Deus não depôs ele do trono físico, mas depôs ele do reconhecimento espiritual, tanto que imediatamente Samuel foi ungir Saul, foi ungir Davi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, o slide de novo. Sabe por quê, né, que não tocaram os despojos? Porque Saul havia falhado em matar Agag, o rei dos Amalequitas, bem como tomou seus despojos. Como nunca se tratou de uma guerra de conquista, mas de defesa, a lição é, a vitória verdadeira não é quando você despoja o inimigo, mas quando você vence sem se tornar parecido com ele. Então, ali, a guerra era para se defender, não era para atacar. Então, entenda que essa disputa não havia necessidade de conquista de algo, mas de defesa para que você não perdesse. Então, essa questão do despojo ligaria, espiritualmente, por exemplo, a questão de Amaleque com Saul. Saul pegou e Deus mandou não pegar. Contra esse tipo de guerra, principalmente na questão de defesa, você não pegaria os despojos, Deus mandou não pegar. Por quê? Porque Deus tem coisas melhores para nós. Então, entenda, irmãos, o seguinte, para eu fechar aqui, eu vou fechar o slide aqui, ó. E o nome de Mordecai ficou registrado como o segundo depois de Assuero no livro das histórias dos reis da Média e da Pérsia, como um homem grande e estimado, pois sempre procurou o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade deles. Então, eu quero fechar aqui a conversa de Purim da seguinte forma. Você vai enfrentar guerras, e o diabo, ele não quer, você não está perdendo coisas que você tinha, você está perdendo territórios, ou melhor, você pode estar perdendo territórios se você não vigiar o teu coração e o teu pensamento. Então, esse ainda é um período, irmãos, que nós estamos na questão de Leviatã. Leviatã mexe com orgulho, mas nós temos o signo de peixes, que é outro trono que mexe com a questão das emoções. Tá bom? Então, toma muito cuidado, que ainda é estação de inverno, ainda tem isso aqui, cuidado com esses picos, sabe? Esses excessos que às vezes a gente tem, esses rompantes, tem que tomar muito cuidado para você não dar vazão para isso de forma errada e destruir o que Deus está construindo, seja na tua vida, seja na vida dos outros. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações. Não fira se Deus não ordenar você ferir. E não cure se Deus não ordenar você curar. Vá de boa, vá tranquilo. Guarda o teu coração do engano, porque, irmãos, o diabo não precisa de algo ruim para te enganar. O que enganou Eva foi o lado bom da árvore, não foi o lado ruim. Tá bom? Então, guarda isso no teu coração. Tenha em mente que amanhã começa a reversão de decretos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém teve o cuidado de anotar o que eu falei para anotar? Para você poder fazer essa reversão de decretos? Claudete? Mais alguém? Que eu não, só vejo a Júlia e a Claudete aqui. Está em andamento. Não tem problema, irmãos. É amanhã que nós vamos fazer isso, tá? Amanhã dá tempo de fazer, né? Dá tempo. Dá tempo. Então, anota assim, ó, você vai pegar um papel, uma caneta, você anota assim, as suas dificuldades. Onde está pegando para você hoje? É a sua vida financeira? É a sua vida sentimental? É a sua saúde, seu ministério, sua família? O que que é? Você vai marcar isso aqui. Se você tiver uma situação específica, você coloca lá. Se você tem visto que tem coisas recorrentes acontecendo na tua vida, você anota também. Porque recorrência fala de ciclo repetitivo. Então, se está repetindo, é porque você está deixando a mesma coisa continuar na tua vida. Então, se você está anotando algo, exatamente, você escreva, tá bom? Que nós vamos fazer entre domingo e terça-feira, porque são 2 dias de Purim, nós vamos fazer essa quebra. Que quebra? Nós vamos fazer a reversão de decretos. O que que é isso? Nós vamos subir um decreto novo, porque Deus, nessa janela, permite a gente subir novos decretos, que é o que aconteceu aqui. Entendeu? Não quer dizer que você vai anular o antigo, quer dizer que você vai ter um outro decreto que pode substituir aquele que estava contra a tua vida. Então, essa é a grande sacada. Então, pega tudo que você tem, que depois nós vamos se unir. Coisa de 20 minutinhos a gente faz junto, tá bom? Você não precisa fazer uma aula completa como essa. A gente consegue fazer junto. E nós vamos fazer uma oração e vamos refazer isso. Ou você pode fazer até sozinho, se você quiser também. Se tiver confiança, eu passo para você pode fazer sozinho. Fala, Livião. Eu acho interessante esse ato profético, porque ele diz muito sobre a própria palavra de Deus, né? Porque, assim, você vê que ele não anula um decreto, ele sobrescreve, ele coloca um mais valioso e revoga, digamos assim.
assim mesmo é a palavra do Senhor. Então, aquele filho que não tem revelação, ele vive sobre os velhos decretos. Ponto final. Enquanto ele não avança, ele não acessa os novos decretos e aí fica com aquela vida parada, entendeu? Já está escrito, já está liberado nessa região celeste, gente. É só a gente acessar. Pode falar, Júlia. Sim, eu tava pensando nisso também, porque eu tava lendo ontem Romanos, né? Carta de Romanos, e aí ele tava falando dos judeus que ficam presos nos velhos, no velho Torá, e falando dos gentios, que, enfim, tem gente diferente, mas os dois estão no mesmo povo, e assim, a gente só se salva por Cristo. Então, assim, Cristo não veio para anular o Torá, ele veio para complementar e fazer um novo decreto em cima do Torá, né? É exatamente isso que eu tava pensando. Falei, pô, interessante, né? Tem esse mesmo paralelo. Top. E é só um ajuste, né? O que o Cristo veio acrescentar, né? No que a Júlia falou, é vida. Ele veio colocar a vida dentro do coração do homem. A única coisa que mudou da antiga aliança para a nova, irmãos, é que agora o homem pode obedecer e viver por essa obediência. Antes ele não podia, porque ele não tinha uma natureza justa para ser transformado. Ele tinha uma natureza corrompida e uma lei justa. Lá em Romanos vai falar isso, Romanos capítulo 7. A lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal e vendido ao pecado. Aí ele vai explicar o conflito interior entre a obediência à lei e a vida que o homem deveria ter para isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que não quero, esse faço. Mas se faço o mal que não quero, já não sei o que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Aí ele vai explicar o outro lado. Mas eu nem mesmo entendo meu próprio proceder. Entende? Ele vai trabalhar essa questão do conflito interno entre a obediência com a mente e a obediência com o coração. Então ele explica que o problema está na vontade e ele diz que Cristo resolveu isso na justiça. Quando ele foi obediente até morte de cruz, quando ele crucifica a vontade, ali ele estabeleceu um trono de justiça. Tá bom? Então, mas a gente pode marcar um outro dia para conversar sobre isso aí. Então, o que a gente tem que entender, irmãos, é que o Senhor trabalha de dentro para fora. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus patina, apanha, porque não tem conhecimento. O saber ensoberbece, o amor edifica. O conhecimento que vai transformar é o conhecimento que te matou primeiro. É que você foi mortificado para dar vida aos outros. Ninguém pode dar vida sem morrer primeiro. Tá bom? Então, não é sobre a sua grandeza, ou a minha grandeza, ou a grandeza de alguém. É o quanto aquela pessoa morreu. Não é o quanto ela tem de Deus, é o quanto Deus tem dela. Deus tem tudo de mim. Então, tá bom. Então, começa com as pequenas coisas que você não gosta. Começa a entregar o que você, né, não permite que Deus mexa. Irmãos, Deus não tem dó da gente. Tá? Preciso repetir isso aqui. O Senhor já deu a palavra e já deu o Espírito. É isso que vence o diabo. Eu e você devemos pegar a cruz e seguir por esse caminho da palavra do Espírito. Simples assim. Eu vou encerrar, tá, a gravação aqui. A aula vai encerrar mais curta hoje, mas eu vou deixar esse espaço para a gente conversar de coisas que a gente precisa alinhar, tá bom? Daqui para os próximos dias. Então, que o Senhor abençoe vocês. Vou fechar aqui o slide. Tá? Pode continuar aqui, que a aula ainda não acabou, não. Eu só vou parar o compartilhamento e a gravação, que a aula hoje vai ser um pouco mais curta. Pronto, pode parar aqui. Parar, beleza. Irmãos, aqui é o seguinte.